Olá, queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou a professora Simone Silva, professora de matemática aqui, quinta fase EJA, ensino fundamental, e vamos conhecer a aula. A nossa aula de número 32 tem como objeto de conhecimento operações com polinômios com detalhamento em adição com polinômios. Vamos então à nossa aula. Bem, como vimos aí no nosso objeto de conhecimento, estaremos trabalhando com operações com polinômios e iniciando aqui com a adição, uma operação básica e importante ali no estudo dos polinômios. Então, vamos ver agora como é que se desenvolve essa adição. Observe a leitura na sua tela. Na adição de polinômios, o processo é semelhante à adição de monômios, não é algo que você já estudou, mas serão considerados agora a soma de vários termos com diferentes graus. Então, faça esse destaque aí. Serão considerados agora a soma de vários termos com diferentes graus. Algumas observações devem ser feitas para que a adição ocorra de modo certo, ok? Então, você vai realizar a adição de polinômio ali de qualquer maneira, você vai sair somando toda a parte literal que você vai visualizar ali no polinômio. Temos que ver o que as regras aí, o que as observações nos informam, tá? Então, vamos lá, a nossa primeira observação que diz o seguinte: identificação de termos semelhantes. Peguei a adição de polinômios. Antes de começar a resolver, eu tenho que identificar quais são os termos semelhantes. E polinômios podem ter termos semelhantes, que são aqueles que têm as mesmas variáveis com os mesmos expoentes. Então, vá anotando este detalhe que é fundamental. Já o segundo, não é? A segunda observação, o segundo passo, a segunda regra nos diz o seguinte: adição dos coeficientes. Adicionar ou subtrair os coeficientes dos termos semelhantes. Então, você lembra lá quando se estudou o monômio? Quando você fez a leitura aí de monômio, o que era que se fazia na adição? Se via ali quais eram os termos semelhantes, depois que se identificava, se trabalhava com quem? Com os coeficientes. Então, essa regra aí nós percebemos que vale tanto na adição de monômios quanto na adição de polinômios. Mas para ficar melhor fixado, para que você consiga visualizar aí melhor, observe os exemplos que vamos ter agora. O primeiro exemplo nos traz esta adição: 2x ao quadrado menos 9x mais 2 mais 3x ao quadrado mais 7x menos 1. Pronto. Temos aqui a adição de dois polinômios. Só que nós presenciamos também aí parêntese. Quando se tem uma adição de polinômios aí que envolve o parêntese e que vai vir, o que é que você tem que observar primeiramente? Observe se à frente do parêntese é o coeficiente 1. É o coeficiente 1, tranquilo. Observe agora os sinais que estão à frente do parêntese, ali pelo lado de fora. Quando não há nenhum sinal, como é o caso deste primeiro aqui, aonde há só o parêntese, entende-se que aqui é positivo. Então, tanto neste primeiro parêntese quanto no segundo parêntese, o sinal é positivo. O que é que isso significa? Que se vai retirar todos estes de dentro do parêntese, todo esse polinômio, sem alterar o sinal de ninguém. Então, nós teremos 2x ao quadrado menos 9x mais 2. O que nós fizemos para esse primeiro polinômio, que foi observar o sinal à frente do parêntese e o coeficiente, nós vamos também observar no segundo.
é o sinal aqui de mais e o coeficiente é 1. Então, nós podemos retirar este polinômio de dentro do parêntese sem alterar o sinal de nenhum desses monômios que o formam, ok? E chegamos aqui, ó, ao nosso polinômio que deve ser adicionado. Aí você olha e diz, mas é muita informação, é x ao quadrado, é 9x, aparece o mais 2, depois vem o 3x. Olhando assim, escrito numa linha só, talvez fique confuso para você, mas é um modo muito fácil de se resolver. Pegue este polinômio juntamente com este aqui e escreva uma adição que eu vou chamar aqui do modo tradicional. Então, você vai somar o primeiro polinômio, que é 2x ao quadrado menos 9x mais 2, com o segundo polinômio, que é 3x ao quadrado mais 7x menos 1. Percebeu que quando se organizou assim, que eu vou chamar de forma tradicional, fica mais fácil para você começar aí a resolver? Quando nós organizamos desse jeito aqui, você consegue perceber de forma mais clara quais são os termos semelhantes, quais são aqueles que vão possuir a mesma parte literal. Então, já organizamos, já identificamos, agora nós vamos trabalhar com os coeficientes. Então, 2 mais 3, 5. O que eu vou fazer com a parte literal? Você vai repetir. Depois você vem aqui para o próximo coeficiente. 9 e 7. Perceba, menos 9 mais 7. Sinais diferentes você vai subtrair e vai aí repetir, conservar o sinal do maior número, que no caso é o 9. Então, aqui nós vamos ficar com 2x. Repita a parte literal. E aqui, 2 menos 1, 1. Pronto. A primeira adição entre polinômios nós já resolvemos. Mas eu posso, professora, tirar o parêntese, organizar deste primeiro modo aqui e depois escrever uma adição aí que nós vamos chamar no modo tradicional? Pode, porque fica mais fácil de você visualizar, como eu disse, quais são os termos semelhantes para que você faça a adição. Então, o resultado da adição desses dois polinômios nada mais é do que 5x ao quadrado menos 2x mais 1. Tudo bem? Então, para aprimorar mais, vamos aqui para o próximo exemplo. Nós temos 5x ao quadrado mais 5x menos 8 adicionado a menos 2x ao quadrado mais 3x menos 2. Quem nós temos que eliminar? Parêntese. Mas para eliminar parêntese, nós vamos ter que observar aqui fora na frente dele. Não tem nenhum sinal, então nós entendemos que é positivo. Não tem nenhum número, nós entendemos que é o coeficiente 1. Se é positivo e se é 1, o 1, se eu multiplicar por cada termo aqui, não vai alterar o valor. E o sinal positivo não faz alteração no sinal de nenhum deles. Então, nós vamos retirar o parêntese desse polinômio sem efetuar a mudança de nenhum termo. Vamos passar aqui para o próximo. Positivo, e entendemos que aqui é o coeficiente 1. Então, nós vamos retirar o parêntese daí também. Mas lembre que quando é positivo e o coeficiente 1, o polinômio vai sair sem haver a troca de nenhum sinal. Então, menos 2 vai vir menos 2, x ao quadrado, ok? Mais 3x menos 2. Pronto. Aqui está o nosso polinômio sem quem? Sem o parêntese. Agora, nós vamos organizar. Organizando para fazer a adição, nós temos aqui o primeiro polinômio, que é 5x ao quadrado
mais 5x menos 8, que vai ser adicionado, ok? Ao próximo polinômio, que é menos 2x ao quadrado mais 3x menos 2. Organizei dessa maneira, fica mais fácil agora de resolver, porque você já percebeu quais são os termos semelhantes aqui. Da feita que você percebe quais são os termos semelhantes, você consegue resolver aí de uma maneira rápida, prática. 5 menos 2, nós vamos ter aqui 3x ao quadrado. Trabalhe com os coeficientes e repita a parte literal. 5 mais 3, 8. 8x. Menos 8 com menos 2. Repita o sinal. 8 mais 2 e some, que vai dar 10. Ok? Então, aí está o resultado da adição entre esses dois polinômios. Então, vamos lá relembrar. Qual é a primeira observação? Você identificar ali os termos semelhantes. Identificou os termos semelhantes, com quem você vai trabalhar? Você vai trabalhar com os coeficientes. Mas para fixar melhor, vamos a mais um exemplo aqui, até porque matemática é exercitando que nós alcançamos aí a prática, que nós eliminamos dúvidas. Então, temos aqui novamente a adição entre dois polinômios e você já tem que, inicialmente, observar o sinal que está ali à frente do seu parêntese. É sinal positivo? Sim, tanto no primeiro quanto no segundo. O coeficiente tanto de um quanto do outro é quem? O número 1. Então, se eu tenho essa certeza já, eu vou retirar o polinômio de dentro do parêntese. Retirei o primeiro e agora eu vou retirar o segundo. Mas por que eu vou retirar o segundo? Porque é positivo. E vou retirar sem haver mudança de sinal. 4x mais 2y menos 2. Está aí o polinômio sem parêntese. Professor, eu posso começar logo fazendo a resolução aqui, identificando quais são os termos semelhantes e indo resolver? Pode sim. Mas para que nesse primeiro momento você tenha mais segurança, o que eu aconselho? Eu aconselho que você organize aí naquele modo tradicional. Então, pegue o primeiro polinômio, que é 3x menos 6y mais 4, e faça a adição com o segundo polinômio, que é quem? 4x menos 4x menos 2y, ajeitar aqui, mais 2y menos 2. Pronto. Organizei e escrevi tanto o primeiro polinômio quanto o segundo polinômio. Agora nós vamos trabalhar aí a adição termo semelhante com termo semelhante. Então, 3x mais 4x, 7x. Não esqueça, adicione os coeficientes e repita a parte literal. Menos 6y mais 2y. Subtraia e repita o sinal do maior número. Vai dar menos 4y. Mais 4 menos 2. Nós teremos aqui o 2. Então, este resultado é da adição desses dois polinômios. Mas, como eu disse para vocês, da feita que você eliminar logo ali os parênteses, você pode identificar ali os termos semelhantes e fazer a adição. Se você ainda não se sente seguro, fique à vontade para montar aquela ali adição tradicional que nós conhecemos entre números e que você também pode montar para polinômios e fazendo a adição, mas atentando sempre para quê? Trabalhar termos semelhantes com termos semelhantes. Mas tem agora a interrogação.
não é? Que você já deve ter feito. E quando tiver ali um termo não semelhante, o que é que deve ser feito? Observe então o que diz a nossa próxima observação. A observação de número 3 nos diz: manter os termos não semelhantes. Como isso? Mantenha os termos não semelhantes inalterados. E para ficar melhor aí para você visualizar, acompanhe os exemplos que irão aparecer aí na sua tela. O exemplo que vem trabalhando com termos não semelhantes nos diz o seguinte: qual o resultado da adição entre este polinômio e este outro polinômio? Antes de nós irmos aí localizar quais são os termos não semelhantes, vamos liberar logo os parênteses? Vamos eliminá-los logo? Então, tanto neste primeiro quanto neste segundo, nós já localizamos o sinal positivo à frente. Por mais que ele não venha escrito, subentenda que ele está lá. Então, vamos eliminar o parêntese do primeiro polinômio e também aí o parêntese do segundo polinômio. Professora, mas aqui não era para ter ficado o sinal de mais? Não confunda, aqui nós não vamos fazer aí jogo de sinal. O que é que nós estamos vendo? Para eliminar o parêntese, você observa se é o sinal de mais, à frente do parêntese. É o sinal de mais, então o polinômio vai sair sem ter alteração nenhuma de sinal. É por isso que aí os sinais do segundo polinômio não foram alterados. Tudo bem? Vamos então agora localizar aí os termos semelhantes. Nós temos aqui como semelhante x ao quadrado e o 4x². Nós temos também o 5x com o menos 2x. Quem não é semelhante a nenhum, que está sozinho no jogo, é o mais 3. Isso vai atrapalhar, isso vai impossibilitar a nossa adição? Vai não. Quer ver? Vamos pegar esta adição que está sendo solicitada e vamos escrever aqui naquele modo tradicional que eu já disse para você. Vou pegar o primeiro polinômio, que é x ao quadrado, menos 5x mais 3, e vou adicionar o segundo, que é menos 4x ao quadrado, menos 2x. Você percebeu que abaixo do 3 não ficou ninguém? Por quê? Porque não tem termo semelhante a ele. Então, você pode deixar esse espaço aqui vago. Caso você não se sinta seguro, você pode vir e completar com 0, ok? Trabalhando agora os coeficientes. Quando eu tenho só a parte literal, não esqueça que o coeficiente dele é 1. Então, trabalhando aqui com esses coeficientes, mais 1 menos 4, nós teremos menos 3x ao quadrado. Menos 5 com menos 2, nós teremos menos 7x. E 3 mais 0, 3. Então, retomando, quando tiver ali um termo não semelhante, não vai impossibilitar de ser realizada a adição, ok? E você vai estar sempre trabalhando com termo semelhante e termo semelhante. O termo que não for semelhante, ele vai permanecer inalterado, conforme foi dito aí na nossa observação. Mas aí, para ficar melhor arejado na sua cabeça, para que você consiga entender com mais calma o que foi feito aqui, vamos a mais um exemplo, onde vai aparecer um termo não semelhante aí nos polinômios. Então, nós temos este polinômio sendo adicionado a este segundo polinômio. Você já vai identificar quais são os termos semelhantes aqui? Ainda não. Nós vamos primeiro eliminar parêntese. Então, já observou que a frente dos dois é o sinal positivo? Pode retirar sem ter alteração de sinal. 9x ao quadrado, menos 4x menos 3, mais 3x ao quadrado,
menos 10. Então, também já deve ter localizado aí quais são os semelhantes. Semelhante, semelhante, semelhante e semelhante. Porque eles não possuem parte literal. Mas este aqui, ó, está sozinho no jogo. Vai impossibilitar, pergunto para você novamente, de ser realizada a adição? Não, não vai impossibilitar. Impossibilitar. Então, para ficar mais fácil aí a visualização, vamos escrever aqui nesse formato. Primeiro polinômio adicionado ao segundo polinômio, que é 3x ao quadrado. Observe que não tem nenhum termo aí que seja acompanhado somente do x, então o espaço dele vai ficar vago aqui, menos 10. Você vai estranhar esse espaço vago sem problema nenhum. Você pode completar ali com o zero, sendo o coeficiente, e o x a parte literal. Esteja atento a isso. Se você for completar, o coeficiente tem que ser sempre o zero. Tudo bem? Pronto. A adição montada, agora nós vamos resolver. Então, vai ficar 9 mais 3, 12x ao quadrado, menos 4x, porque ele permanece inalterado, menos 13. Aí está. Mais um exemplo de adição quando nós temos ali um termo não semelhante. Mas as observações não param por aqui não é? Já vimos aí 3 observações e para dar continuidade aí na adição de polinômios, vamos verificar mais uma observação que nos diz o seguinte: combine os resultados. Unir os termos simplificados evidenciando o polinômio final. Como assim unir os termos simplificados evidenciando o polinômio final? Observe agora o exemplo que vai aparecer aí na sua tela para que nós possamos ver a aplicação dessa quarta observação. O exemplo nos diz o seguinte: qual polinômio que representa a adição de? Aí nós temos aqui 3 polinômios sendo adicionados, certo? Primeiramente, o que é que nós temos que fazer? Nós temos aqui que eliminar parêntese. Então, resolvendo aqui a adição de polinômio, nós vamos ter que eliminar no primeiro momento os parênteses. Aquilo que foi falado aqui para vocês que eu falei, sinal positivo na frente dos parênteses não vai alterar o sinal dos termos. Então, perceba que aqui à frente o sinal é positivo e o polinômio saiu sem nenhum sinal alterado. Observe agora o segundo polinômio. Há o positivo ali na frente dele, o sinal de mais, e observe que ele também saiu sem alteração de sinal. E o último polinômio, nós percebemos também que ele saiu sem sinal alterado. Por quê? Porque o sinal de positivo de mais estava ali à frente dos parênteses. Já fizemos isso, agora nós vamos identificar os termos semelhantes e adicionar os coeficientes. Quais são os termos semelhantes? Quem possui a parte literal A e quem não possui parte literal. Não esqueça, quando há só a parte literal, o coeficiente é 1. E quando nós estamos adicionando monômios, nós repetimos ali a parte literal e trabalhamos com os coeficientes. 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4. Passando aí para o próximo, temos 1 mais 10, 11, 11 menos 3, 8. Pronto, já temos aí o resultado, tanto de quem possui parte literal, de como quem não possui parte literal. Agora nós vamos combinar, agora se vai unir todos esses dois resultados para que seja não, e é o resultado da adição entre esses 3 polinômios. Então, a adição entre esses 3 polinômios que você visualiza aí se resumiu, não é? Foi simplificado através da adição a quem? A 4A mais 8.
Então, quando chega ali na hora de você finalizar a adição de polinômios, você pode fazer desta forma aí, conforme nós vimos no exemplo, ou então você pode retomar através daquele modelo que nós vimos ali na primeira, na segunda e na terceira observação. Mas matemática é prática, matemática é exercício e vamos então agora fazer mais exemplos aí para contribuir no entendimento do conteúdo. O próximo exemplo nos pede o resultado desta adição bem aqui. X ao quadrado mais xy menos 4 adicionado a xy menos 1. Tá fácil, não é? Tá fácil para você porque você está prestando atenção na aula e você já sabe qual é o primeiro ponto a ser observado. Qual é o primeiro ponto? Exatamente isso que você falou. É observar o sinal que vem à frente dos parênteses. Então, todos dois aí, qual é o sinal? Positivo. Talvez alguém tenha dito ou tenha pensado, mas nesse primeiro aqui não tem sinal, professora. Tem sim. É o sinal positivo. Tudo bem? Se eu já conseguir visualizar que é o sinal positivo à frente dos dois parênteses, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou retirá-los sem alteração de sinal. Então, eu vou ficar com x ao quadrado mais xy menos 4 mais xy menos 1. Posso resolver logo direto aqui, mas também posso resolver por quem? Pelo segundo modo. Resolvendo direto aqui, lembre, trabalhar semelhante com semelhante. Então, vamos lá atrás. Quem é semelhante a x ao quadrado? Existe algum outro aqui, termo no polinômio, que você veja que é elevado a x ao quadrado? Não. Então, de acordo com a observação, número que não é semelhante vai permanecer inalterado, vai ser repetido. Continuando a caça aos semelhantes, nós temos aqui o xy. Quem é semelhante a ele? O outro xy, porque ele possui a mesma parte literal, as mesmas letrinhas e elas possuem o mesmo expoente. Então, nós vamos ter aqui, ó, sendo o coeficiente dos dois 1, nós teremos 2xy. Não esqueça que trabalha-se, vai se adicionar ali somente o coeficiente numérico e vai se repetir a parte literal. Mas continuando na nossa observação e a nossa caça a termos semelhantes, nós temos aqui o menos 4 e o menos 1. Menos 4 com menos 1 conserva o sinal de menos, negativo, e soma-se aí os valores. 4 mais 1, 5. Pronto. Este é o primeiro modo de você resolver aí. Tem dificuldade ainda? Então passe para aquele segundo modo que eu expliquei para você, ok? O segundo modo, separando aqui do primeiro, nos diz o seguinte: pegue o primeiro polinômio e faça a sua adição ao segundo polinômio, que é xy menos 1. Pronto. Já montamos aqui. Ah, mas olhe bem aqui, tem um sinal, tem um espaço vago. Por quê? Porque neste polinômio não tem nenhum termo elevado ao x ao quadrado, mas que, de acordo com a nossa observação, quando há um termo ali que ele não tem semelhantes, o que é que deve ser feito? Ele deve permanecer inalterado, ou seja, ele deve ser repetido. Então, nós teremos aqui o x ao quadrado preservado. Tudo bem? Passando para o próximo, nós vamos ter xy somado a xy. Não esqueça, novamente, para você não esquecer aí nunca mais, 1 mais 1, 2. 2xy. Repita o sinal aí de menos e faça a adição dos números. 4 mais 1, 5. Percebeu que é o mesmo resultado? São dois modos diferentes de realizar, dando o mesmo resultado. Professora, qual é o modo certo?
Não há um modo certo, todos os dois são certos, mas eu digo que há um modo mais fácil para você. Então, se aproprie do modo mais fácil e mãos à obras aí na resolução de adição de polinômios. Então, chegamos aqui ao final da nossa aula. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro.